Bom, já deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui a aula propriamente dita, deixa eu compartilhar aqui com vocês sobre as diretrizes do Senai Unidigital, tá? O som. Aí depois do anúncio das diretrizes aqui, a gente continua com a nossa aula normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, deixa eu compartilhar. Bem-vindos. Estamos com a nova UC aqui. Esse cronograma aqui pode ser que ele tenha alguma alteração, tá, pessoal? Mas é o cronograma original que eu tenho aqui. Então, para essa UC aqui, até ele estava com uma data diferente, depois eu vou validar, tá? Mas aqui tem aqui, é porque estava com a data pro mês 3, tá? Aí eu vou ver se realmente é porque no cronograma que eu tenho tava com essa data aqui, o 16/2. Aí lembrando que o monitor de vocês atualmente é o Vinícius, tá? Não é mais a Ludmila. E aí, eu sei que ainda tem, parece que mais algumas correções da UC anterior, mas não se preocupe, tá, pessoal? Eu já corrigi praticamente tudo, tá? Essa UC, aqui ela está constando como instalações elétricas prediais. É porque, pela lógica, né, é porque assim, antigamente, né, você fazia o eletricista predial primeiro, até hoje tem esse modelo, né? O eletricista predial primeiro, depois que você finalizava o predial, é que você ia para o industrial. É, e também tem o eletrotécnico concomitante, o pessoal chama, né? O que que é o concomitante? É porque você faz ele vem lá desde a época da escola técnica, né? Em que você faz o segundo grau junto com o curso técnico, ou seja, vamos supor, você faz o segundo grau na parte da manhã e o técnico, sei lá, na parte da noite ou na parte da tarde. Então, tinham essas modalidades, né? Ainda tem até hoje, né? Hum, Quer dizer, não é que tinha, ainda tem essas modalidades. E como essa OC aqui, ela é, como se diz, ela é bastante. A gente tem que fazer, tem que entender, ler diagramas. Aí eu vou fazer um pouco diferente. Essa pontuação aqui que eu coloquei para os desafios, vocês estão vendo que tem apenas 8 desafios. Porém, a gente tem ao longo aí do curso 18 aulas, ou seja, a gente tem mais aulas do que desafios, mas não se preocupe. Ao longo, como essa é uma disciplina
que ela não trata só de instalação elétrica predial, até tem algumas unidades que o pessoal nem coloca em predial, coloca instalações elétricas apenas, tá? Dependendo aí do curso. Aí lembrando o cronograma, pessoal, vocês vão vir aqui e ele tá aqui, ó. Não, não é aqui não. Bom, ele deveria estar aqui. Deixa eu ver se mudaram ele de local. Ele deveria estar na primeira aba aqui. Ah, tá aqui, ó. Ele deveria estar nessa aba aqui, ó, mas ele está aqui em plano, né? Plano de estudo do aluno, que lista exatamente todos os desafios aqui, né? O cronograma de vocês, quantos dias necessários que é para você fazer cada atividade. Mas é porque esse curso originalmente foi pensado para né, de forma híbrida, né? Primeiro para o presencial, depois de forma híbrida, ou seja, tendo EAD e tendo o momento presencial. No caso, o momento presencial de vocês, ele é controlado pela empresa, né? Vocês devem, né, deveriam e devem fazer essa parte prática na empresa onde vocês fazem o estágio, onde vocês trabalham, tá? Então, eu mudei a dinâmica, eu pedi para o Vinícius colocar situações de aprendizagem, a gente vai colocar aos poucos, e está disponível para vocês, vai estar visível a primeira situação de aprendizagem, tá? Que praticamente mais da metade aqui dos desafios é só contando a primeira situação de aprendizagem. Depois dos desafios 6 ao oitavo, é a situação 2. E como a gente aqui, eu olhando as outras disciplinas de vocês, para a gente ter um balanço aqui, né? Por exemplo, a próxima vai ser comandos elétricos, depois CLPs, né? E depois inversor de frequência. Inversor de frequência, pessoal, você consegue. Essa aula aqui, ela é rápida, viu? Não demora muito tempo, não. Eu estou vendo aqui pela data, né? Vai do mês 1, né, de 11 de 2027 até 11 do 1, né, ou seja, do início de 2027 até o mês 3, né, eu olhando aqui, né, como se diz, na qualidade especialista aqui, eu tô achando muitas aulas, né, para um curso, né, ficaria muito pesado para um curso de qualificação, para um curso de aprendizado, né? Mas eu vou, como se diz, seguir o conteúdo de vocês, né? Porque esse conteúdo aqui eu nunca havia ministrado esse curso, né? Embora eu já tinha ministrado o de predial, de industrial, a gente vê mais coisas, por exemplo, esse de comando elétrico, basicamente são instalações elétricas industriais, tá? Então, aqui na você está falando que é predial, mas entenda que é instalação elétrica como um todo, seja ela predial, seja ela industrial, né? E, quiçá, né, até a instalação elétrica de um equipamento, e como a gente já viu lá bastante em eletricidade geral, né? Falando lá de controladores, de uma forma genérica, tá? A gente aplicando os conceitos lá de eletricidade, mas né, também a instalação elétrica de um circuito, tá? Então, o que está disponível, o que está visível para vocês é a situação de hoje, o material complementar, que tem as ordens de serviço, eu estava olhando aqui as ordens, e a planta baixa do galpão. A folha de atividade, tá? E o link de envio.
Para vocês só vai estar aparecendo até aqui, ó. Desses aqui para baixo, só vai aparecer na próxima semana aí. E diferente dos últimos que a gente estava tendo, por essa atividade ela ser mais complexa, mais demorada, eu não vou consignar a entrega, né? Ela vale 12. Eu não vou consignar o desafio um, né? O tempo de envio dela até às 22 horas de hoje, tá? Essa daqui, em especial, muitas vão ser assim, porque não tem como a gente, né? Eu estou partindo do princípio, eu sei que provavelmente deve ter alguns de vocês que às vezes trabalha na área, isso sempre acontece, tá? Mas eu vou partir do princípio que vocês nunca mexeram com instalação elétrica nem predial, nem industrial, ou seja, só viram até eletricidade, né? Não tem noção nenhuma. Eu partindo desse princípio, a gente vai estudando aqui, e eu vi alguns materiais aqui extra que tem disponível, e eu vou pedir para o Vinícius colocar para vocês, né? Mas por enquanto só tem o material extra, que são as ordens de serviço e a planta baixa aqui do galpão. Eu vi que a planta baixa ela está em PDF, né? Principalmente para você aí, ela ajuda bastante em PDF, porque dá para você editar, dá para você, né, mexer ela aí abrindo no navegador, né? Antigamente era bem difícil a gente fazer essa edição, né? Eu optei por não disponibilizar. Caso alguém queira, eu posso disponibilizar na próxima aula, em DWG, tá? Em arquivo de AutoCAD. Caso alguém tenha a licença no seu computador, né? Como aluno, né? Dá para você tirar essa. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu tinha lá a licença estudantil, né? E aí eu conseguia instalar em qualquer computador, né? Qualquer computador, modo de dizer, né? Porque dependendo do computador, ele nem abre, tá? Então, essa daqui não é para entregar até as 22 horas, não, tá? Como é uma tarefa um pouco extensa, nós vamos ver alguns documentos, algumas normas aqui, tá? E eu vou mostrar como que funciona uma instalação, tá? Eu posso até deixar disponível para vocês, pedir para o Vinícius deixar aí até a apresentação, né? Eu acho que seria interessante para depois vocês baixarem, olhar item por item, né? Até as regras, as normas que tem nela, tá? Então vamos lá. Então vamos baixar aqui a primeira situação de aprendizagem. Já vou colocar a nossa pastinha aqui de atividades. Ah, antes disso, esqueci, pessoal. Deixa eu só rapidão aqui. Esqueci de setembro. Já registrar aqui, porque aí depois que eu baixo a aula, aí eu confirmo com os relatórios de presença. 9. Então, Maria Eduarda já está aí. Sara Stephanie, Carlos Eduardo, Gabriele, Brenda, Anara,
e Sandila. Lembrando, se alguém for entrando aí na medida e na aula e eu ainda não falei, é igual a Ana Clara entrou agora aqui, eu depois dou uma conferida, tá? É porque eu tinha esquecido de fazer essa primeira chamada aqui. Já criei nossa pasta de atividade, tá? Então, vocês estão conseguindo ver só essas, ó, uma, duas, três, quatro. Só esses quatro envios por enquanto, tá? Depois eles vão aparecendo aqui para vocês, tá? Baixar a situação de aprendizagem. E o material complementar, tá? Ele é fundamental. Esse material complementar tem as ordens de serviço e a planta geral, e cada OS tem a instalação elétrica de cada ambiente. E, geralmente, quando você baixa tudo, se você clicar em qualquer um deles, você baixa direto. Aí você pode baixar aqui totalmente, né? Aí ele já vem zipado, né? É só você extrair. Aí é porque vem um arquivo repetido aqui, ó, o SAP1, ele também está dentro da pasta. Basicamente, o desafio 1, ele envolve essas ordens e a SAP propriamente dita aqui. Deixa eu só parar aqui para não ficar lotado o computador. E aí, lembrando, pessoal, que o livro didático de vocês, ele está aqui no conteúdo, tem o SCORM, tá? É, tem um livro didático, ele está aqui. E aí você pode acessar ele e duplicar a página, igual eu fiz aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Você pode duplicar a página, ó, e colocar. Já peguei o link aqui do livro de vocês, ó. E tem, se eu não me engano, acho que o tópico que a gente vai falar hoje, acho que ele tá no final aqui, ó. Já que a gente dá uma olhada aqui. Então vamos lá, vamos. A letrinha tá pequena, né? Eu vou deixá-la totalmente. Tem algumas normas que eu estou pegando aqui, ó, que eu peguei aqui no banco de dados aqui do Senai, e eu vou fornecer para vocês também, tá? Pedir para o Vinícius colocar aí o material extra. É sempre bom a gente ter. Isso aqui vai ser importante. Eu vou disponibilizar também esse slide aqui, tá? Então, pessoal, essa disciplina ela tá como predial, mas como eu expliquei no início da aula, ela na verdade fala de instalações elétricas como um todo, tanto a predial, né, como a industrial e assim, essas duas, tá? Pelo menos. Lembra lá
Quando vocês viram a matéria lá, se eu não me engano, foi com a professora Thais, sobre segurança do trabalho. Provavelmente eu até comentei em aulas passadas aí sobre a NR10. E lá na NR10 fala das fases, né? Das fases do sistema elétrico de potência, né, que é a geração, transmissão, distribuição e consumo. Basicamente, a instalação industrial, a instalação predial, ela faz parte do consumo. Como assim, professor? O consumo, ou seja, a energia é criada, transmitida e distribuída dentro de um centro urbano, ou seja, uma cidade, ela faz toda essa rota, porque o objetivo é fornecer, né? Ou seja, para o consumidor, né? E nós temos o consumidor, lembrando aqui que é o predial, né? Ou seja, as nossas residências aí que a gente, né, ou residência própria, ou residência que a gente aluga aí, né? Que tem alimentação direto da baixa tensão. Temos as instalações prediais, né? As industriais, né? Que servem à indústria e as comerciais e ela não é nem a demanda, ou seja, a quantidade de potência que ela utiliza não é tão baixa igual o predial, mas também não é alta, dependendo do tipo de instalação comercial, né? Não é alta como uma indústria, mas ela tem uma carga elevada e às vezes até tem transformador próprio, né? Pois não, Sara? Tá aberto aí, pode falar, Sara. Onde que vai postar as notas? Aqui, ó. O envio é aqui. Você está falando o envio ou você está falando a. Não, as notas da semana passada. Ah, sim. Ela fica no. Quando você vem aqui, ó. É porque no meu aparece a nota de todo mundo, né? Mas geralmente quando você vem aqui, ó, em diário de notas, aí aparece sua nota lá, né? O seu. Saiu O... as notas, não tem nota nenhuma e nem Ainda tem o não? outro curso. Ó, estranho. Ó, e não tá aparecendo o eletricidade geral? Não, E é só no seu que não, tem no mais de al. todo mundo. No de todo mundo? Peraí, deixa eu anotar aqui, que eu já vou falar com o Vinícius ali, ver o que que aconteceu. Ah, estranho. Aí sumiu, peraí, nessa página inicial aqui. Aí quando você entra na página inicial do curso, sumiu essa daqui, eletricidade geral, né? Sumiu todo, só tá o novo agora. Ah, entendi. Tudo para trás sumiu. Sim. Esse aqui da professora Thaís não aparece mais, não, né? Ah, então, deixa eu até anotar aqui. Obrigado, viu, Sara, por reportar aí. Deixa eu ver. Porque geralmente quando você entra, aí vamos supor, né? Vamos supor que você já tivesse nota aqui, né? Instalação predial. Aí quando você entra aqui, aí você clica aqui em notas, né? Daí aparece no caso apareceria o de todos os seus é, de todas as disciplinas que você já cursou, né? Aí no caso do meu aqui aparece dos alunos, né? Então, obrigado por. Eu vou já falar com o Vinícius aqui depois que eu estou na virada de módulo na próxima disciplina. Aí eu vou ver o porquê que não está aparecendo, se tem alguma restrição aí, tá? Tá bom. Obrigado, viu? De nada. Então, ó, a situação de aprendizagem é a seguinte, né? A empresa Conecto Instalações Elétricas Prediais ganhou a concorrência, tá, para refazer
e modernizar a instalação elétrica de um galpão industrial. Por isso, realizou um processo seletivo para contratar profissionais para atuarem na obra. Imagine que você participou desse processo seletivo e foi aprovado como eletricista. Inicialmente, você percorre o galpão, inclusive as salas de administração, com a finalidade de fazer um reconhecimento da área e planejar o seu trabalho. Então, pelo que eu entendi, é modernizar, né? Então, é fazer. Lembra que eu falei que tem um projeto? Projeto normal é o quê? É você calcular, desenha, né? Calcula, faz o desenho e aí você entrega para o pessoal da execução, né? Ou para o eletricista, ou para o técnico. Às vezes o técnico está lá também fazendo a instalação, por exemplo, circuitos de rede de distribuição, isso acontece bastante, né? Às vezes eles preferem dar o treinamento de eletricista de redes, né? Para um eletrotécnico ou até para um engenheiro, né, para ele poder atuar, porque requer um conhecimento a mais aí. Tem uns que são assim, extremamente perigosos, né, o linha viva de distribuição, né, mas não é uma regra geral, não. Então, o normal é você desenhar, calcular, fazer o projeto e a partir daquele projeto você executar. Nesse caso aqui, como é uma modernização, então é o as-built, né? O como construído, ou seja, você vai chegar nessa instalação e já tem, né, tubulação da elétrica, tubulação de iluminação, já tem tudo lá implementado e você vai fazer mudanças, né? Pelo que eu estou entendendo, é isso daqui. Porém, então você fez um reconhecimento primeiro, né? O pessoal chama de, quando é na rua, correr a linha, né? Você dá uma olhada aí para ver quantos postes que tem, como é que está a instalação, se tem algum perigo potencial, do mesmo jeito, né? Uma instalação interna aí da indústria, né? Aí, porém, você já foi informado pelo supervisor de que antes de iniciar a atividade da instalação elétrica, você precisa remover a instalação antiga e dar um destino correto a esse material. Por isso que eu falei que é importante vocês ficarem ligados aqui, ó, lá no livro didático de vocês, isso aqui, ó, de descarte de materiais, ó, é uma dica para a realização dessa tarefa aqui, no último, né, aqui, ó, o capítulo 16. Então, após o descarte dos materiais removidos e a elaboração do planejamento, você deverá executar a parte nova dessa instalação que foi designada. Há muito trabalho pela frente. Uhum. Mas não se preocupe, vamos apresentar 5 desafios, né? É, desculpa, que correspondem às tarefas que você deverá realizar e os subsídios necessários para cada uma delas, ou seja, o que que você tem de informação, né, que você vai utilizar para realizar cada uma. De modo que ao concluí-las, você terá realizado o trabalho inteiro, né, todo o trabalho solicitado pelo supervisor. Os desafios são: né, o descarte dos materiais elétricos; o 2, preencher o plano de trabalho; o 3, a gente vai vendo ao longo aqui, né, das aulas, instalar a iluminação e as tomadas; o 4, instalar os dispositivos de automação; o 5, montar o quadro de distribuição. Beleza. E nesse caso, que planta é essa? Essa daqui, ó. Então você tem um galpão, né? Aqui é o estacionamento, né? Lá dessa empresa. A entrada social, a portaria. Você tem a recepção aqui, né? Então tem essa porta de entrada aqui. É,
Tem a área de produção aqui, a área fabril, né? Que é o galpão propriamente dito. Tem a recepção, né? A sala de reuniões, o hall que vai dar para a sala de administração um, administração 2, refeitório, o banheiro e a cozinha, né? Então, provavelmente. Mas tem empresa, eu trabalhei numa construtora, por exemplo, que ficava mais barato, eles todo dia compravam o almoço, né? Aí já vinha o almoço certinho, lá já tudo pronto, já para cada um, né? Eu sei que o pessoal às vezes até repetia lá, né? Tinha gente que levava o próprio almoço, então, e tem empresa que faz o alimento na própria empresa mesmo, né? Igual ali na Cargill, eu sei que na Cargill é assim, estou me lembrando nas que eu fui. Na Jaime Câmara você sai, né? Não tem, tem até vamos dizer assim, refeitório lá dentro, mas só que esse refeitório tem tudinho, é como se fosse um restaurante, né? Mas só que com a comodidade de ser dentro da empresa. Então tem a fábrica que tem os equipamentos aqui, né? Beleza. Aí você pensa, não é, professor? Eu só tenho a planta baixa, né? Esse daqui, para quem não sabe, quem está vendo a primeira vez aqui um projeto, esse daqui é só a planta baixa, ou seja, é só o desenho. É porque geralmente num projeto, deixa eu pegar aqui a parte de um livro aqui, só para vocês verem aqui. Eu acho que está aqui. Estou procurando aqui, mas não estou achando. Em PDF, que é um livro. Não estou achando aqui não, pessoal. Não tem problema, né? Eu mostro aqui. Então, vamos começar a nos inteirar das normas, né? Antes da gente começar a mexer com a instalação em si. Aí você pensa, mas só tem a planta, né? Essa planta que o senhor chamou aí de planta baixa, né? Que é basicamente os espaços aqui, né? Não tem nem a área, não tem nem as medidas, as cotas, né? Para um projeto isso é importante, tá? Porque aí você tendo as medidas, tem um cálculo que a gente faz, né? Eu posso até mostrar ele aqui para vocês, né? Até criar uma atividade relacionada. E você tem as ordens de serviço aqui. Essas ordens de serviço, pessoal, elas vão ser utilizadas, né, igual aqui, ó. Deixa eu colocar ela em paralelo aqui com a planta. Essa daqui é uma ordem de serviço aqui, ó, da Conecto, né? Então, cliente, né, endereço, beleza. A descrição do serviço, instalar, né, o circuito de iluminação e tomada na sala de reuniões contendo um ponto de luz no teto. Então, cadê a sala de reunião? É essa daqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Um ponto de luz no teto, comandado por 3 interruptores, 2 tomadas de uso geral. No caso aqui, a tensão da rede, lembra que a gente comentou, lembra que eu falei que o padrão, quando você vê lá no equipamento, realmente o equipamento, às vezes, ou até um padrão da rede, ele vai estar escrito assim, né? Ou 127, igual está mostrando aqui, né?
127 barra 220. Aí depois você põe a unidade de medida o volt, né? Ou ele vai estar assim, 220 barra 380. 380 volts. Nesse caso, esse daqui é esse padrão aqui, ó. É o 127 barra 220. Aí provavelmente, olha, ó, tá até falando aqui, ó, cidade de São Paulo, né? Mas não é em toda São Paulo. Eu sei que na Grande São Paulo, que é a Enel, grande parte é em 220, tem parte em 127 volts, né? Que o pessoal chama de 110, né? O famoso 110, mas na verdade é 127. E aí tá falando que tem três interruptores, duas tomadas de uso geral, né? Eu vou explicar para vocês o que que é esse uso geral. Instalação de um circuito de tomada na recepção, né? Então, até então, esse daqui fala sala de reuniões, sala de reuniões, recepção, ó, circuito de tomada na recepção, duas tomadas de uso geral de 127. Notas, instalações conforme planta anexa a partir do quadro de distribuição de luz e força QDLF2, que é esse daqui, ó. Então vai iniciar desse quadro aqui, ó, vai tudo derivar dele. Todo o material elétrico deverá ser fornecido pela empresa Conecto, instalações elétricas limitadas, né? E geralmente, quando você ganha uma licitação, geralmente a lista de material, ainda mais se for para órgão público, você tem que apresentar três tipos de orçamento, né? Por exemplo, com as mesmas características, vamos supor, né? Lâmpadas, interruptores para 100, né, 127 volts, mas de três fabricantes diferentes, geralmente, né? É, porque tem uma lei, acho que é a Lei 8.600 e alguma coisa, fala sobre regras, né, sobre processos licitatórios, né? E principalmente quando, né, órgãos públicos, né, ou federal, você tem que seguir uma cartilha lá, um checklist, né, de normas, né? E também, às vezes, nem sempre é o menor preço, né? Eles chamam de melhor preço. Vamos supor, você tem aqui uma instalação, né? Tô chutando, viu? São valores aqui. Então, vamos supor que essa instalação toda, ela tenha, vamos supor que o Tribunal de Contas da União falou que ela vai ficar em média de 20 milhões. Mais ou menos 20 milhões. Daí a empresa, sei lá, empresa A, empresa B, né? Até a empresa Z, quantas empresas forem oferecer o serviço aqui, eu tenho que oferecer o serviço com um valor mais próximo de 20 milhões, né? Ou para baixo, né? Ou para cima desses 20 milhões. Realmente a regra é essa. Não é o menor preço. Por exemplo, se o tribunal tem a noção de que ela, em média, vai, né, o custo dela são 20 milhões, porque tem os profissionais que fazem, né, essas estimativas aí. Aí a empresa A, por exemplo, ela oferece, não, eu por 10 milhões, a metade desse valor eu faço, né? 10 milhões. A empresa B aqui, ó,
ela fala 19 milhões. E sei lá, a próxima empresa aqui, ela dá um lance de 40 milhões. Se a gente for pensar, né, pela lógica, né, é lógico, se eu fosse o Estado aí, né, se eu fosse a União, eu iria fechar com a empresa A, porque ela diz que 10, mais 10 milhões é metade do orçamento, ou seja, é muita coisa, né? Ou o que que essa empresa aqui, né? Que dinheiro é esse aí, né? Que ela vai receber só metade. O que que ela está querendo fazer? Será que ela está querendo fazer uma lavagem de dinheiro, né? Ou seja, embutir da nota fria de 10 milhões, né? Para dizer que ela orçou em 20, mas na verdade ela já tinha esses 10 no bolso. Não sei. Então tem todo, né? São muitas regras, né? Obviamente, eu já tive aluno que falou: não, professor, eu sou profissional liberal, né? Então, é, e eu não faço orçamento para obras públicas e tal, né? Daí eu procuro orçar com né, o que tem de melhor, né? Eu não sei se realmente a maioria das pessoas fazem isso. Mas pela minha experiência, né, dá até uma de pica-pau, né, pela minha experiência nessa vida, nessa indústria vital, geralmente as empresas elas constroem, muitos gostam de falar que constrói no osso. Não sei se você já viu essa expressão, construir no osso quer dizer construir o mínimo. Uma sala dessa daqui, ó, por exemplo, essa área fabril, se eles pudessem, eles colocariam uma luminária aqui e acabou, né? Um interruptor aqui, é óbvio que uma única luminária para uma área dessa gigantesca, ela não vai ser suficiente, né? Mas é o que o pessoal fala, no osso, né? E, inclusive, quando você vai ver o memorial descritivo, né? Que quando você compra uma casa, um apartamento, por exemplo, até mesmo aluga ou até compra um galpão ali, né? Já tem bastante isso ali em Pernambuco. O pessoal já compra as tarefas ali já tudo pronta, né? Só para você colocar a indústria, né? Ou você precisar um galpão ali de armazenamento, né? Climatizado ou não climatizado. Aí eles te entregam um documento que chama meu memorial descritivo, mostrando tudo que foi implementado lá na obra. E alguns, se você olhar lá no papel, o documento que eles dizem que entregou e você vai lá, cara crachá, olhar na instalação, você vai ver que o que está instalado lá é bem inferior, às vezes, o que está no memorial. Ou, por exemplo, eles colocam uma tomada de uso geral, ou seja, uma tomada que suporta 10 amperes, né? Geralmente a tomada normal, a residencial, aquela tomadinha, que é aquela caixinha 4x2, geralmente o barramento dela suporta 10 amperes no máximo. E dependendo do circuito, ela não é o suficiente. E ainda dependendo do circuito, nem aquela de 20 amperes, né? A maior, pelo menos que eu vi, predial, né? Sem ser um plug industrial, é 20 amperes. Aí quando é acima de 20 amperes, o ideal é você tirar o conector e conectar literalmente já direto um conector tipo vago, né? O conector Sindel, né? Já conectar direto no circuito, porque uma tomada com uma corrente baixa, né? Bem abaixo da carga do equipamento, ele vai causar um ponto quente, ele pode até derreter ele. Naquele ponto, pode ocorrer a falha. Então, as notas, né, conforme a planta anexa, né, a partir do quadro de distribuição de força e luz 2, todo o material deverá ser fornecido pela empresa. Ok. A tubulação no teto será embutida no forro de gesso e parede de alvenaria. Ótimo. Então, tem o nome aqui do executante, o nome do responsável técnico, né? O responsável técnico
Geralmente, ou ele é um engenheiro, aí vai ter um CREA, né? Aqui é consignado. Se ele for um técnico, né? Um eletrotécnico, por exemplo, aí vai ter lá do conselho, né? Do Conselho Regional dos Técnicos, né? Do CRT. Aí ele vai gerar, em vez de uma ART, ele vai gerar uma TRT. Às vezes eu confundo, pode até ser que numa aula anterior eu falei RRT, mas a RRT é para arquiteto, viu? Eu estava confundindo. É, aí chama termo de responsabilidade técnica. Aí para o engenheiro é anotação de responsabilidade técnica, ou seja, basicamente é o mesmo documento, só que, lógico, um tem ampla, né, alcance, né? O do engenheiro, ele tem o máximo alcance, ele pode assinar dentro da área dele, praticamente para qualquer área, né? Vamos supor, o engenheiro eletricista, ele pode projetar para qualquer nível de tensão elétrica. Já um eletrotécnico, ele pode projetar até uma potência de 800 kVA. Acima disso, né, só um engenheiro eletricista pode assinar. Beleza, o que temos mais, ó, nós temos aqui a planta baixa, né, novamente a planta baixa aqui, com as configurações aqui, ó, na recepção, eu tinha pedido aqui, ó, recepção, né, duas tomadas de uso geral, 127. Deixa eu girar aqui, que aí vai ficar mais fácil para gente aqui, ó. Então aqui, ó, vocês estão vendo que o projeto ele já foi lançado, tá? Realmente foi a partir do QDLF2 aqui, ó. Deixa eu dar o zoom aqui para a gente comparar, né? Então, ele saiu do QDLF2, ó. Aí, do mesmo jeito, ó, na recepção, duas tomadas. Esse triângulo aqui é a tomada, né? A legenda. É essa circunferência aqui, ó, esse círculo, é um ponto de iluminação, tá? E aqui são as nomenclaturas para fiação, ó, por exemplo, aqui de azulzinho é a tubulação, né? Essa tubulação, geralmente na legenda, você vai ter assim, tubulação embutida no teto ou parede. Aí, às vezes, o desenho, se ela tiver no teto ou na parede, ela vai estar nesse formato, é um traço azul, né? Aí vamos supor que eu tivesse uma luminária, uma tomadinha aqui, ó. E daí, essa tomada, ela saísse aqui do quadro, em vez de embutir, porque aqui, ó, você tem que considerar o pé direito, ou seja, essa caixa, ela vai estar, aqui, se a gente pensar aqui, ó, na parede, ela vai estar uma meia altura, mais ou menos, aqui, ó, 1,20 m aqui, mais ou menos, 1,2 metros aqui, né? Aí você tem que pensar, ele vai sair daqui, vai até o teto, e aqui do teto ele vai reto, né? Se fosse esse daqui, ó, ele vai para essa luminária aqui. Ele usa a caixa de iluminação como caixa de passagem, ó. Tá vendo que o circuito 1, que é o de iluminação, tá vendo? Ó, esse número 1, ele quer dizer o número do disjuntor, por exemplo. Esse QDLF2 aqui, né, partindo do princípio que ele tem dois circuitos, então ele tem provavelmente um disjuntor geral, tá? Eu vou chutar que ele é um disjuntor monofásico. Tô chutando aqui, viu? Sei lá, vamos supor que seja 30 amperes. Aí dele vai derivar dois circuitos. O circuito 1, né, que é a iluminação,
Esse aqui é o desenho para disjuntor, ó. A fase, que é esse risco aqui, ó. Aí eu estou chutando aqui, preço de iluminação, vamos supor que é 10 amperes. Um disjuntor de 10 amperes para iluminação. E dele, desse geral aqui do QDLF2, vai também derivar outro, que é o circuito 2, né? Esse aqui é o 1, e é o circuito 2, tô chutando aqui, viu? Para essas tomadas aqui, ó, que é o circuito 2, tomada de uso geral, vamos supor que é sei lá, 15 amperes. Tomadas de uso geral. Então, nesse quadro, geralmente, se eu for seguir a NBR 5410, né, que fala que é a Bíblia das instalações elétricas, se eu for seguir as regras aqui, você sempre vai ter um geral, né, o que desenergiza todos os circuitos. Eu estou partindo do princípio que ele pediu, né, nessa primeira ordem de serviço, para fazer, né, a instalação, né, de duas tomadas para recepção, não, uma, duas tomadas para sala de reuniões. Isso daqui, ó, tá com cara de iluminação. Ah, não, isso aqui é interruptor, ó. Nos projetos atuais, pessoal, essa simbologia aqui, ó, para você não confundir com luminária, em projetos atuais, em vez de ele colocar, mas está tudo em conformidade, tá? Com essa norma aqui, ó, NBR 5444 aqui, ó. Essa norma aqui, que na verdade ela nem tá valendo mais, é uma outra que tá. Mas assim, basicamente são essas mesmas simbologias gráficas aqui, ó. Aí lembrando aqui, ó, se esse circuito aqui, ó, fosse pelo chão, aí você colocaria essa nomenclatura aqui, ó. Um traço preto, né? É uma linha tracejada. Aí vamos supor que eu tenho uma caixa aqui, sei lá, de distribuição de telefonia, sei lá, aqui. Tô chutando, viu? Vamos fazer de conta que ela fica aqui. Aí essa caixa de telefonia, ela libera uma instalação para um conector RJ45, sei lá, aqui, ó, instalado aqui. Aí a simbologia geralmente é assim, ó, um RJ45, um de redes. Aí o traço aqui, ó, ele vai ser na cor vermelha, traço e ponto. O pessoal chama dash dot. Aí ele vai ser assim, ó. Aí, sei lá, PT ponto telefonia ou ponto de rede 01, com um conector, um RJ45 aqui. Então, às vezes o projeto é rede estruturada, tomadas, né, a parte de instalação subterrânea, às vezes eles vão estar convergindo na mesma planta aqui, tá? Então, essa norma aqui, ó, vou pedir para o Vinícius colocar aqui para vocês no, na página aí de material extra, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o neutro, o neutro da instalação elétrica é esse símbolo aqui, ó, que parece um L virado ao contrário aqui. Às vezes você encontra ele desse jeito aqui, ó, com essa perninha aqui para trás, dependendo, às vezes o neutro você vai encontrar ele assim também, ó, pode ser, ó. Dependendo aí, às vezes o desenho você teve que rebater ele, né? Beleza. Aí o que que é a atividade aqui? Agora só faltou eu baixar a folha de atividade, né? Aí a folha de atividade é essa daqui, ó.
E na próxima aula a gente já fala do próximo desafio e eu já faço a correção, já mostro aqui, né? Se quiser, você pode tirar dúvida também, tá? Aí aqui, pessoal, tá falando que pode fazer em grupo, tá? Mas aí eu peço que vocês entreguem, né? Você pode até fazer com seus colegas em grupo, mas por gentileza, entregue individual aqui, tá? Então, você vai indicar no quadro abaixo, né? Quais os materiais da antiga instalação elétrica, ou seja, da instalação que você encontrou. No caso, pelo que eu entendi, só virar aqui novamente. Ah, no caso, você vai instalar isso daqui, beleza. Aí indique no quadro abaixo quais são os materiais da antiga instalação elétrica do galpão que devem passar por reciclagem e também como eles devem ser separados e acondicionados de acordo com os requisitos das empresas que recebem para reciclar. Para tanto, pesquise na internet, aí, né, a dica melhor eu vou dar na próxima aula aqui, né? Então, pesquise na internet as empresas que recebem esses tipos de descarte, a logística, né, como que você vai fazer isso, né? A dica que eu posso dar aqui para essa atividade, ela tá lá nesse capítulo aqui, ó. Descarte de materiais, tá? Então, uma dica interessante aqui, ó. Beleza, professor. Eu sei que a pergunta que não quer calar, né? Realmente, nessa planta aqui, ó, você não tem. Agora que eu tô vendo aqui, né? Eu esperaria, já que ele falou que você vai fazer um as-built do elétrico, ou seja, você vai encontrar uma instalação aqui, realmente, pelos materiais que eu vi aqui, né? Que eu pedi para o Vinícius colocar aqui, eu não vi realmente o material que foi encontrado aqui, né? Tá como se não tivesse instalação nenhuma, né? Isso aqui. Então, é que ele está pedindo, para instalar, né, o serviço é fazer a instalação. Ó, e três interruptores, né? Aqui, ó, um interruptor, dois, três. Então, assim, pela lógica, como não mostra a antiga e ele está mostrando aqui só o que você vai ter que instalar, o que você vai listar aqui é justamente o novo, o que você vai instalar, beleza? Então, provavelmente você tem, né? Eu estou pensando pela lógica de serviços que eu já participei, que eu já acompanhei aí. Pela lógica, por exemplo, aqui, ó, você tem interruptores, até a simbologia aqui que me deu um estalo aqui. Até que a forma aqui na NBR 5444, isso daqui é antiga, tá? Atualmente, interruptor, deixa eu virar ele novamente para ficar mais fácil a gente finalizar aqui. Até essa simbologia aqui é antiga. Atualmente, se eu fosse colocar o do interruptor dos projetos, em vez de você ver esse círculo e o comando aqui, ó,
esse comando é justamente o comando da lâmpada, ou seja, você sabe que aqui tem um interruptor, né? Aí, obviamente, s- se fosse um projeto mesmo, assim, se ele tivesse completo, aí ele estaria aqui, ó. E você coloca a parte aqui de legenda, né? Você vem aqui, ó, legenda. Aí você coloca, ó, um círculo com a letra, interruptor, né? Altura média, 1,20 do piso, tá? Mas, geralmente, quando é tomada assim, ó, é um triângulo. Inclusive, a própria NBR, acho que por isso que ela atualizou, você pode colocar círculo como tomada também. Mas atualmente o pessoal utiliza triângulo mesmo para aí dependendo da legenda que você colocou, aí essa legenda vai casar com a instalação. Então, como a gente não tem nessa planta antiga aqui, ó, inclusive essa planta é só a planta baixa, né, da fábrica. A única coisa que a gente tem de instalação é realmente o que está sendo, o que foi executado da ordem de serviço, né? Então, vocês vão é, listar os materiais, né? As tomadas, a caixa, aí tem ali a caixa 3x4, caixa de 10 centímetros por 5 centímetros. O pessoal chama, não é 3x4, né? É 4x2, é porque é polegada, eles falam de polegada, né? É, o material, né? Então você vai fazer a lista de material, as tomadas, os interruptores. Aí você vai partir do princípio que o que está aqui, ele é antigo, ele é ultrapassado. Por exemplo, vamos supor essa tomada aqui é aquela antiga que parece um focinho de porco, que é um conector chato, né? E você tem que atualizar pelo novo padrão, que é aquela tomadinha aqui, ó. Ela tem esse formato aqui hexagonal, o condutor terra, essa daqui só tem dois polos, já essa aqui tem três polos, né? Ou seja, fase, neutro e terra, né? O condutor, o barramento aqui de proteção, tá? Então, a instalação ela será a mesma, né? Como ele não mostrou a antiga, então ela vai ser literalmente, e como ele falou que ela que é uma atualização, né? É literalmente essa instalação aqui. Então, você vai fazer o levantamento, ó, três tomadas, duas para recepção, duas para sala de reunião, ah, três interruptores. Aí você pensa, três interruptores e uma única lâmpada, então isso daqui são os chamados interruptores paralelo. A prova disso daqui é que sai dois retornos, né? Sempre você vai escolher um dos interruptores, eu posso mostrar o diagrama aqui na próxima aula. Sempre você vai escolher um dos interruptores para você descer a fase, tá? Aí, por exemplo, o escolhido dessa instalação foi esse interruptor que fica aqui do lado da porta, né? Então, ele veio lá, ó, ver a fase de iluminação lá do quadro 2, né, do QDLF2, né, luz e força, usou aqui a luminária como caixa de passagem, a fase veio para o interruptor, saiu do interruptor agora dois retornos, que o interruptor que o pessoal chama aí de paralelo, ou seja, você está vendo que você pode acionar essa luminária tanto por esse interruptor aqui do lado da porta, quanto esse outro interruptor do outro lado da sala de reunião e esse daqui no lado extremo dela aqui, né? Ou seja, os três interruptores, eles têm a letra A, o mesmo comando dessa luminária. Então, geralmente, ó, a fase ela vem aqui, ó, desce para o interruptor, aí sai dois retornos dela. Esses dois retornos não vão ficar na lâmpada, não. Eles vão ou para esse interruptor ou para esse outro aqui, depende.
E veio para esse, ó, tá vendo? Ó, tá vendo dois retornos. Ah, eu tô vendo um terceiro aqui, professor. Esse terceiro é o que está retornando. Esses dois aqui, ó, os dois primeiros, por exemplo, eles são conectados aqui. Depois, mais dois retornos sai desse interruptor e vai para essa luminária aqui, né? E aí volta um terceiro. Aí o terceiro e o último retorno, ou seja, tá vendo aqui, ó, que tem três. Tá vendo que ele mostra o número um, que é para dizer que é a iluminação. Ele mostra dois retornos, que são esses dois que estão vindo aqui, e mais um terceiro, aí ele colocou o índice A aqui, ó, a letra A, que é para dizer que são o mesmo retorno aqui, né? Só que esses dois, eles estão vindo desse interruptor aqui, e esse terceiro já é o que está vindo dessa outra interruptor aqui, do terceiro aqui, ó. Então vai dois aqui, aí dois ficam aqui, sai dois, esses mesmos dois, eles vão para esse outro interruptor. Aí o terceiro, aí geralmente, quando você precisa de mais de dois pontos, né, para ligar ou desligar uma lâmpada ou várias, você faz a seguinte conta. Se são dois, eu preciso de dois interruptores three-way, um para receber a fase e o outro para receber os dois retornos, tá? Aí, se eu precisar de mais que dois, sempre você já reserva dois vamos supor que eu precisasse de 10, né? 10 pontos, né, de interruptor para ligar uma mesma lâmpada ou várias, né? Então, desses 10, dois eles têm que ser three-way. Um para receber a fase e o outro para sair o último retorno, que seria esse terceiro retorno aqui, ó, esse terceiro pauzinho aqui, ó. E o que sobrar, ou seja, dos 10, você já usou dois three-way, a lista de material, né? O restante vai ser tudo four-way ou interruptor intermediário. Aí, geralmente coloca o 4W, né? Four-way, né? Quatro vias. Aí esse for way aqui, ó, ele vai receber os dois retornos que vem desse outro interruptor e sai dois retornos aqui para esse, né? Aí volta um terceiro aqui. Aí esse terceiro ele já vai direto para esse interruptor para ele fechar o circuito, porque o que fica aqui na lâmpada é só o neutro e o retorno, o terceiro retorno aqui, ó. Esse terceiro aqui, ó. Tô falando esse terceiro para poderia ser qualquer um deles, né? Mas dos três, um sempre retorna aí. Aí a próxima aula a gente pode tirar mais dúvidas disso. Então vocês vão fazer o levantamento de material, tá? As empresas aqui, essa pesquisa que vocês vão fazer aqui, né? As de descarte aqui e a forma, como que você vai separar, né? Como que você vai descartar interruptores antigos, né? Lâmpadas antigas e por aí vai. Beleza? Aí, lembrando que o prazo não é hoje, não, tá, pessoal? Como é uma tarefa, é de projeto, é mais complexo. Aí vão haver aulas que a gente, né, não tem a necessidade de entregar a atividade propriamente dita hoje, né? Porque quanto mais a gente vai avançando no curso, né, vai ficando mais complexo, né? Então, tem muitos aqui que estão olhando esse diagrama, né, que às vezes nunca né, lê um projeto elétrico, né, deve estar um pouco perdido. Mas calma que na próxima aula eu vou mostrar aqui, já vou até pedir para o Vinícius fazer compartilhar com vocês esse material aqui, ó. Noções de projeto elétrico, tá?
Que aí a gente vai discutir as normas, né? Esse daqui já vou pedir para ele deixar disponível para vocês, tá bom? E aí, próxima aula, a gente vai utilizar ele. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula.